Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Aqui toda semana a gente traz um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. E o assunto dessa semana ele é bem interessante. Eu convidei a psicóloga clínica, doutora Maria Tereza Arnaud. Ela que é especialista em perinatalidade. Ela também trabalha com gestante, com parto, com puerpério. Também trabalha com a parentalidade, que é tornar-se pai, tornar-se mãe. Além disso, né, dentro também deste universo, ela conhece a fundo e bem de perto a questão da reprodução humana e ajuda muitas pessoas com dificuldade na gestação. Então, inclusive esse mês de junho é dedicado ao mês da infertilidade. Então, sobre todos esses assuntos aqui, da tentativa até ao puerpério, eu queria apresentar oficialmente a doutora Tereza, que vai estar aqui com a gente, esclarecendo, tirando muitas dúvidas. Bem-vinda, doutora, pela primeira vez aqui no Dr. Play, né, podcast. Muito obrigada, Heloísa, pelo convite, e eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente poder falar um pouco desse universo, né, que passa pela tentativa até a gente chegar nesse puerpério, tá ali com o bebê no colo, né? Ou não, né? Mas é uma oportunidade porque se fala muito pouco sobre isso. E é muito importante, a gente vê uma população muitas vezes carente até dos esclarecimentos, do conhecimento. Então, a gente vai trazer esse assunto à tona, não colocar embaixo da mesa, né? Mas trazer para cima da mesa, como você bem falou, é um assunto que não é muito comum das pessoas falarem, mas que acontece bastante, né? Então, esses problemas permeiam o universo de pais e de mães, mas realmente não se coloca em cima da mesa muitas vezes para tratar abertamente, mas em consultório, sim, mas abertamente não. Então, acredito que a gente vai estar ajudando muitas mulheres, muitos pais, aí, muitas famílias com esse podcast informativo e educativo também. E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a seguir a Dr. Play no YouTube. A gente tá como Dr. Play Saúde, no Instagram é @Dr. Play, o nosso site de notícias sobre saúde é atualizado todos os dias, que é o drplay.com.br. E aí, antes da gente realmente adentrar nesse tema, doutora, da tentativa ao puerpério, né? Quais são os impactos emocionais que causam nos pais e nas mães no dia a dia? Queria que você se apresentasse. Eu sei que muita gente lhe conhece já, mas, inclusive, uma conversa de bastidor que a gente teve, que teve uma migração de carreira lá atrás ainda, né? Da questão do direito para a psicologia, que claramente, diante de tanto que a gente já conversou nesses dias, é uma paixão sua, ajudar pessoas. Sim, eu vivi muitos anos no direito e depois de algum tempo, já cumprido determinadas etapas da vida, eu já tinha uma paixão muito grande realmente pela psicologia. E um dia eu resolvi, vamos estudar psicologia. E aí o tempo passa, fiz o curso, depois ali eu já decidi, já entendi que o que eu queria realmente era trabalhar com gestante, né, essa tentativa da gravidez. E aí eu migrei, fiz então uma pós, tenho uma especialização em perinatalidade, parentalidade, né? E nesse caminho, nesse percurso no consultório, também fui sentindo a necessidade e fui apresentada a reprodução humana, a psicologia na reprodução humana, que também é uma coisa muito interessante e muito necessária, né? E nesse caminho, a gente vai caminhando nesse caminho da perinatalidade, né, a gente vai conhecendo muitas coisas. A gente hoje fala do luto perinatal, né? Nós trabalhamos também com as questões daquela as questões em que aquela gestante descobre, que a gente chama de medicina fetal, no curso da sua gravidez, tem mais notícias, né? E em todas essas questões, a gente está ali trabalhando e trazendo acolhimento e procurando ajudar essas pessoas, essas famílias. Uhum. E aí, trazendo até o gancho, né? A gente tá vivendo aqui o mês de junho, né? Agora, recentemente. Inclusive, assim, a gente tem aqueles calendários coloridos, né? É alusão a determinados temas. E foi um mês que se falou sobre, é o mês também da infertilidade, dentre vários temas. E ainda hoje, né? Em pleno 2025, a infertilidade ainda é um tabu muito grande. Inclusive, quando relacionado à parte masculina, porque muito se investiga a mulher, a mulher, a mulher. E outro dia até postei uma matéria falando sobre a questão da infertilidade masculina, trouxe até uns dados da própria Paraíba, que muitos homens nem sabem, né, que tem Sim. esse problema e tudo recai muito sobre a mulher. Mas quando se tem, né, esse diagnóstico, como é que isso se reverbera
na vida desse casal, essa questão da infertilidade? Luísa, aproveitando que você fala da infertilidade masculina, é interessante a gente ver que ao longo da nossa existência sempre foi a infertilidade, ela sempre foi atribuída à mulher, né? Então, Isso. e a gente sabe até que no passado reis tinham divórcio, né? Se separavam porque precisavam ter filhos e sempre era atribuída à mulher. Pois bem, a ciência, a evolução da ciência e da tecnologia, ela traz para nós uma hoje uma realidade diferente, né? Já é possível você constatar que nem sempre a infertilidade é feminina, ela existe a fertilidade masculina, né? E quando isso acontece, para muitas pessoas, para muitos homens, é uma coisa muito dolorosa, porque isso mexe com no universo masculino, com virilidade, com machismo, né? Eu Uhum. não posso ter um filho. Também fala muitas vezes, de uma a transferência das gerações, né? Você vai dar continuidade. Às vezes você imagina, às vezes você tem um filho único, né? E aquele filho, de repente, ele não consegue, né? A partir dele próprio, biologicamente, que existem outros métodos, claro, ele não consegue dar continuidade, né? Aquela tradição. E isso é muito Uhum. doloroso, né? E a gente tem a ideia de que muitos homens foram educados de uma forma que homem não mostra os seus sentimentos, a sua dor. E existe uma dor muito grande, né? Existe Uhum. sofrimento. Onde tem dor, tem sofrimento, né? E isso é muito invisível, né? Então a gente trabalha com isso também, é muito importante, Eu né? estava até pesquisando aqui enquanto você falava, né? Justamente dessa matéria que a gente publicou recentemente, que mais de 18 mil homens, somente aqui em João Pessoa, não é nem na Paraíba, em João Pessoa, né? Podem apresentar algum grau de infertilidade. E aí é um problema que, na verdade, é uma situação que se torna um problema se não for Sim, cuidada, né? sim. Isso mexe com o emocional, né? Com a vida da pessoa, do casal, porque às Uhum. vezes o outro quer um filho, né? Deseja um sonho, um projeto, né? Que de repente você se vê. Então você precisa encontrar o apoio psicológico nessa hora. Eu acho que eu sempre entendo que ajuda muito. Quando a gente consegue chegar e ajudar essas pessoas, é muito importante, é muito valioso, né? E aí já teve casos clínicos, doutora, que já chegou em consultório, muitas vezes, não sei se levado pela própria esposa ou o próprio homem, né, de aceitar que precisa dessa ajuda, porque às vezes vem parte muito da mulher, né? A mulher puxa o homem para o médico, a mulher puxa o homem para o consultório, mas muitas vezes esse homem tá ali com aquele problema, nem a mulher puxa e nem ele tem a condição emocional de procurar ajuda A profissional. iniciativa, é. Mas também existem os casos que são muito importantes, e eu acho que nessa especialidade muito, quando o médico, ao detectar isso, o médico encaminha, né? Ele Uhum, sugere, na verdade, ele não encaminha, ele sugere, né? uhum, Ele abre essa possibilidade. E uhum. muitos procuram, né? E assim, a gente vê realmente a diferença. Porque essa não é, digamos, uma condição natural. É como assim, quando a gente fala de perder um filho, né? A gente sempre pensa que, pela lei natural da vida, sempre os pais irão depois. Então, é uma dor muito diferenciada, né? O homem, eu acho que mutatis mutandis, a gente quando traz o homem, ele pensa que vai ter filhos, né? Vai ter uma prole, ele pensa com um filho com quem ele vai jogar futebol, né? Que ele Ele não vai está levar para o preparado esporte, para o não. oposto, né? Né? Para Na não. verdade, ninguém está preparado para as más notícias. Na verdade, de Uhum, um modo geral, não, né? Então, assim, uhum, esse homem, ele quando tem ciência disso, é muito interessante como eu volto, como o especialista que está acompanhando, com quem uhum, que descobriu, que fez os exames, né, que ele levou, faça essa sugestão, né, e uhum, encaminha. E isso realmente faz uma diferença. Isso faz diferença nesse momento, né, no próprio casal, né? Porque o uhum. casamento também está inserido nesse contexto. Isso é E muito valioso. quando é o oposto, né? A mulher. Quando a mulher ela tem esse diagnóstico de infertilidade, muitas vezes está atrelado a um sonho, né? Da maternidade, de tudo isso também que você colocou junto ao homem, né? De ter uma prole grande, enfim. Mas e a mulher, ela também encara da mesma forma, é diferente, como ou tem particularidades femininas.
Sim, porque, na verdade, a gente sabe que tanto para um quanto para outro, nós temos o luto, né? É um luto simbólico, o luto do sonho, daquele filho, daquele desejo. Tem pessoas que ainda solteiras já pensam, quando eu casar, eu vou ter tantos filhos, né? Quando eu casar, meu filho vai fazer isso, vai ser do meu Uhum, time de futebol, vai, né? Tem tudo uhum, isso. E assim, de repente, você se depara, né, com essa situação em que essa pessoa não, a princípio, ela entende que ela não vai poder vivenciar isso. Mas assim, uhum, a infertilidade não é uma condenação, né? uhum, Existem meios, né? Claro, vai depender de cada pessoa. Quando você fala da uhum, mulher, como que ela sente? Cada pessoa é única, né? Tem uhum. pessoas que são extremamente práticas, tem pessoas que são extremamente românticas, emotivas, né? E cada pessoa vai ter sua... Tem a história que precede a vida de cada um, né? Você Uhum. imagina, a gente tem uma paciente que, de repente, ela tem 3 irmãs, ela e mais 3, e todas as 3 irmãs tiveram filhos, casaram, tiveram filho com muita facilidade, mas com ela não está acontecendo. Então, isso também traz um pouco de culpa da própria Uhum, pessoa. Não existe, mas ela tem. uhum, Ela tem culpa, ela vai trabalhar com a vergonha. Muitas vezes, quando é no casal, esse casal, muitas vezes, com o passar do tempo, começa a se isolar. Por quê? Porque ele vai chegar naquela festa lá do amigo, estão todos com as crianças, ele não tem ainda. Há vai uma ser aquela cobrança, cobrança. há uma cobrança muito grande, uma cobrança social, inclusive, né? Uhum, As pessoas, às vezes, até por brincadeira, às vezes sem maldade mesmo, né? uhum, Fazem aquelas brincadeiras. E aí, quando é que chega? O que está acontecendo com você? Né? O que uhum, tá? Então, assim, isso realmente é muito doloroso. Eu até uhum, comento às vezes que eu tenho filhos. Para quem uhum. teve filho, que nunca teve dificuldade, né? Não consegue muitas vezes sentir o que é isso, né? Uhum. É uma dor muito invisível, é uma dor Realmente só sabe quem está quem passa. vivenciando, E né? Quem são passa. dores realmente imensas, né? A gente às vezes acompanha uma pessoa que já está em tratamento há 4, 5 anos, né? Ou mais, né? Que já parou, que já voltou, né? E que tem esse desejo, tem esse ideal, tem esse como um projeto, né? É até nessa questão que eu quero entrar, nessa questão da reprodução assistida, porque, como você bem falou, né, existe, a medicina está aí para ajudar, mas sem ela caminhar junto com as questões mentais, psicológicas, junto com a psicologia, dificilmente só o tratamento, né, formal pelo tratamento talvez tenha sucesso, porque imagine que quando a gente que tem todas essas dificuldades de se ter um filho, né? Ali o casal de repente não é infértil, mas é fértil, mas tem problemas, né? De concepção mesmo e começa a encarar esses tipos de reprodução assistida. Já tem a questão do desprendimento financeiro, que já é Sim, um investimento em busca de um sonho, na verdade, com certeza. mas como a mente, né, porque não é só a questão bancária do bolso, mas como a mente consegue acompanhar, porque muitas vezes não acompanha. Imagine que tem mulheres que ficam viciadas de repente naquela questão do ciclo e de quando tem que ir para a cama com o marido. Como é que esse marido recebe isso? Ele começa a pensar, meu Deus, eu tenho dia e hora É, para ter a relação com minha mulher. São muitas questões psicológicas envolvidas, né, doutora? Então é muito sim, complexo, né? veja, quando a gente fala assim, se fala que quando você tem essa dificuldade, você tem menos de 35 anos, você tem há 1 ano relações sexuais sem uso Regulares, né? regulares, sem uso de anticonceptivos e tudo, né? E você não consegue engravidar. Ok, você procura um médico. Quando você tem mais de 35 anos, eles colocam como esse percurso de 6 meses. Tá? E aí, quando você começa a fazer a investigação, né, existem questões específicas que vão demonstrar, exames e tudo que vão lhe mostrar. Muitas vezes, muitos casos, você pode começar com aquela que chama de baixa complexidade, que é exatamente o que você falava agora, que são as relações, os coitos programados. Né? Uhum. E aí, bom, bacana, uma vez, duas, né? O momento é agora, a hora, né? Só que essas coisas desgastam a relação também, com muito tempo, não é? Uhum. É preciso que o casal esteja muito conectado, né? É preciso Alinhado, né? alinhado com esse desejo, com o percurso, o caminho, com as possibilidades. E Uhum. algumas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Elas não têm um conhecimento, às vezes até a própria ansiedade de quando chega ao consultório médico, do que o médico fala, muitas vezes não fica claro para ela.
A gente Uhum. encontra aqui e a gente até pergunta: ficou claro para você como que isso acontece, né? E às vezes a Uhum. pessoa se dá conta que o médico falou alguma coisa assim, né? Mas não é bem assim, né? Então, assim, isso pede, né, que a gente entenda, olha, o tratamento não é só ele. A sua vida continua, ela deve continuar acontecendo. Você continua trabalhando, você continua tendo seus amigos, você continua vivendo Tendo a sua vida normal. normal, porque senão você há um desgaste realmente muito grande nesse sentido, sabe? E Uhum. aí, quando você passa, não deu certo, já vou entrar direto no processo da reprodução mesmo, né? Uhum. Então, passa pelo especialista, faz todos aqueles exames que são necessários, né? Algumas vezes a pessoa muitas vezes tem possibilidade, né? De fazer uma reprodução com um material genético próprio, outras vezes não tem, já é Uhum. outra história, né? Quando que você vai, o que é que você vai fazer, né? Que você vai se é feminino, vamos lá, vamos procurar os gametas masculinos em um banco, ou se eu tenho alguém que vai doar, ou se vou usar do próprio marido, né? Quer dizer, se o meu não Uhum. é, perdão, se o meu não é suficiente, eu vou procurar de alguém, né? E o contrário também, né? Mas isso também mexe, porque precisa ter conversas, diálogos, acordos, esclarecimentos sobre isso, né? Porque Uhum. você também entra numa fase que você vai passar, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu estou numa vida de muito trabalho, eu estou fazendo um mestrado, eu tenho projetos que não me permitem agora engravidar. Então, eu vou fazer um congelamento, né, Congelamento. dos meus óvulos. Ok, para quando eu quiser eu ter filho. Você tem uma perspectiva de que você vai né, de que você vai poderá usar os seus ovos, mas não é uma garantia. Inclusive, essa questão do acesso está cada vez mais comum, né? A gente já viu assim que tá barateando essa questão do Natural, congelamento, né? né? Tudo que é novo e assim, com muita tecnologia e tudo, normalmente costuma Uhum. ter um valor maior, mas com o tempo, hoje tem muitas clínicas, né? Há Uhum. alguns anos você precisava ir para Recife, para São Paulo, para grandes Uhum. centros para ter. Você hoje, em João Pessoa, você tem Uhum. vários locais em Uhum. que há médicos, né, que trabalham, que estão com reprodução, né? Mas aí, como a senhora também já bem falou, né? Não é uma garantia, né? É uma Então, perspectiva, é né? uma perspectiva. As mulheres, inclusive, elas estão, e os homens também, né? Elas estão engravidando cada vez mais tarde, né? Sim, Estão tendo também menos filho, né? Tanto é que já existem vários alertas aí do governo, da população tá envelhecendo, daqui a verdade. pouco mão de obra, serviço também começa a diminuir, não chega aos números europeus, mas a perspectiva da mulher brasileira não chega mais em torno de 2 filhos por casal, Mas o europeu também não começou como está hoje, não é? não é? Também. Foi acontecendo gradativamente, não é verdade? Sim, porque hoje você vê eh, a mulher, ela saiu de casa para trabalhar, ela saiu para o mundo para estudar, para galgar Uhum. muitos cargos que exigem muito, né? Tem pessoas que, por exemplo, vivem viajando pelo, pelo tipo de trabalho que tem, né? Uhum. Acompanha, tem a empresa tem vários pontos, ela viaja. Então, uma pessoa dessa, para viver uma maternidade, ela precisa estar já mais, com mais tempo, com mais oportunidade de vivenciar isso. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela resolve, então, deixar para ter filho, e você vê hoje, né? A mulher chega aos 40 anos Uhum. desejando, né? Ah, esse é o momento da vida que eu já estabilizei, eu já posso, né? E também a quantidade de filhos, realmente, porque também tem um detalhe, né? Você fez lá a sua reserva, mas nesse percurso, você casou, né? Você encontrou o parceiro, aquela pessoa que você deseja para ser o pai do seu filho? Nem sempre, né? Uhum. Ou aconteceu algum desencontro, até tinha, e aconteceu um desencontro, não tem mais, né? E nesse percurso também tudo isso vai pesar na sua balança, né? Uhum. Na hora de você fazer essa opção realmente por gestar. Eu vi que você usa um termo dentro das suas redes sociais, no seu dia a dia, que é o pré-natal psicológico. E eu achei super interessante porque outro tempo eu entrevistei aqui um ginecologista e ele fala muito, ele também trabalha com essa questão de reprodução, e ele usa um termo de gestação de 12 meses. Ele fala de toda a preparação biológica, física, né? Não é Sim, nada psicológica, mas ele fala que quando a mulher ela
procura ele, ela já chega com o marido e decide engravidar e é dali pra frente e tal, como é que vai ser? E ele diz, não, tá tudo errado, a gestação começa 12 meses antes. Eu tenho que ver como é que estão as vitaminas dessa mulher, como é que tá a qualidade do espermatozoide desse homem. E aí ele faz toda uma investigação familiar, ele diz a gestação são 12 meses antes e não a partir dali que ela chega no meu consultório para tentar engravidar e fazer um pré-natal. E eu achei um pouco semelhante, né, esse é o termo de pré-natal psicológico, que tem tudo a ver também com, por exemplo, um trabalho que esse médico faz. Então, assim, não tem como só cuidar do corpo sem cuidar da mente, né? Sim, e você vê que você cuida da mente, e você hoje tem pessoas voltadas, né, na parte da alimentação, da nutrição, muitas que se especializam, inclusive, como você tem aquele que trabalha com atleta, né, Uhum. você tem um percentual que se dedica a trabalhar com o período gestacional, inclusive uma mais assim específica que trabalha com as questões da infertilidade, né? Quais são os alimentos e tudo. Então a gente vai vendo realmente que com a evolução, com a ciência, com pesquisa, né, a tecnologia, tudo isso vai modificando. Porque a maternidade de hoje não é a maternidade do século XVII. E esse pai e essa mãe, ele realmente ele precisa se preparar para a chegada desse bebê, é por isso que você usa o termo pré-natal psicológico. Olha, o pré-natal psicológico é exatamente, eu penso que eu vejo sempre assim nesse sentido que da mesma maneira como você tem o pré-natal médico, né? Não apenas esse que ele fala que realmente é muito, não é todo mundo que se dispõe, né? Às vezes nem conhece, mas assim é aquele pré-natal da mesma forma que você, estou grávida, a menstruação não chegou, faço o teste, estou grávida. Então, eu vou a um médico e vou acompanhar todo esse período gestacional com os exames, né? Vou ver Uhum. todo esse percurso. Da mesma forma, a gente fala do pré-natal psicológico. É você trabalhar, não é, o seu psicológico nesse período. A gente pensa que é uma das etapas da vida da mulher, da mesma forma que você sai da infância para a adolescência, ali na puberdade, há uma modificação enorme. Estou falando, inclusive, muito no lado da menina, né? Há uma modificação hormonal, corporal, o que a sociedade já lhe cobra, os grupos lhe cobram. Tá? É uma fase muito difícil. Tanto é que a gente diz como os adolescentes, né? Como são. A fase gestacional não é diferente. Porque você está saindo de uma vida de mulher para ser mãe. Né? Você sai ali de filha, você se torna uma mulher e agora você vai se tornar mãe. Há uma mudança biopsicossocial nesse percurso. Né? E aí, quando você faz essa mudança, você entra nessa fase, você vai vendo as mudanças que vão acontecendo. As mudanças com o seu corpo, né? As mudanças em torno da família. Né? Outro dia eu me lembro que você tem uma vez um vídeo que dizia assim, como é se descobrir grávida? Depende. Se Uhum. você está desejando, maravilhoso. Mas se for uma gravidez que você não programou, que você não desejou, até mesmo a pessoa com quem você estava terminou, como que é isso, né? Como que é isso diante do seu trabalho? Tem pessoas que têm medo, né, de ficar, como vão ficar profissionalmente, né? A sua família, os seus amigos, então são situações bem diferentes, né? Então, quando você traz a questão dessa modificação desse pré-natal psicológico, é você poder acompanhar essa gestante. E não só ela. A gente também pode trabalhar com o marido, com Uhum. a família, né? Que tem situações, muitas vezes, muito, muito delicadas, né? Então, é você poder proporcionar a essa mulher uma travessia, né, em que ela é assistida, em que ela é acolhida, em que ela é ouvida, ter uma escuta para essa pessoa naquele local. Uhum. E isso facilita muitas coisas, né? Porque às vezes você não tem muito com quem compartilhar. Lembre-se também que nós hoje vivemos, eu conheço pessoas, por exemplo, que os pais estão no interior ou estão em outro estado e essa pessoa está aqui. Às vezes só ela e o marido, né? E aí tem uma Uhum. gravidez. Onde está a rede de apoio? É. Que existia muito no passado, com muito mais facilidade, porque hoje as pessoas, de um modo geral, trabalham, têm suas ocupações, suas atividades. Então, você montar uma rede de apoio, ela não é para ser instantânea, dá um clique e ela vai aparecer. Não, Uhum. ela tem que ser, deve ser montada ao longo desse percurso gestacional,
para você saber como você vai fazer. É enraizada, inclusive, assim, em torno de muita confiança, né? De quem você vai colocar dentro da sua casa, de quem vai cuidar do seu bem mais precioso ali, que é seu filho. E a mulher, realmente, nesse período, além de tudo isso, essa é uma preocupação gigante da maioria delas. Porque uma hora vai ter que voltar a trabalhar, na Sim. verdade. A gente às vezes vê no puerpério, né? Eu já tive várias questões assim. E assim, aquela mãe que está desesperada. Não sei se dou conta, né? É muito comum essa Uhum. frase. Não sei se não consigo dar conta. Mas porque você, nessa rede de apoio também, você tem que pensar a disponibilidade das outras pessoas. Mesmo que você tenha seu pai, sua mãe. Então, você tem ali sua mãe, pode estar aposentada, pode não trabalhar, pode ter uma disponibilidade de só trabalhar um expediente, enfim. Você pode contar com ela. Porque não é a gente também impor às pessoas que elas cheguem para nos ajudar. Né? Uhum. Às vezes também a gente pedir. E assim, pedir, como às vezes a gente pedir ajuda, né? Não é um quê de fraqueza, mas é um quê de necessidade de reconhecimento. Eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes também o homem ele não é preparado, né? Não foi ao longo preparado para Uhum. estar nessa partilha também. Isso é uma questão muito forte, né? Tem gente que diz, mas quando quer dizer, ele vai fazer isso, aí eu pergunto, tá, beleza. Ele já fez Uhum. isso antes alguma vez? Você já conversou? Ele está sabendo dessa sua, Uhum. desse seu pedido ou desse seu pensamento de que ele vai estar presente em tudo isso? Porque às vezes não está. Até trazendo uma próxima pergunta que seria minha, né? Mas eu já vou antecipar dessa questão do cuidado, do acompanhamento dos futuros pais, dos homens, né? Que eles precisam ser incluídos, de fato, nessa discussão, porque às vezes você tem um casamento, um namoro muito bom, né? Um casamento muito bom. E como você bem falou, vai vir a chegada de um filho. E aí vai mudar toda uma rotina, que vai virar uma rotina mais complexa. E às vezes esse bom marido, né, e para ele inclusive encarar como ser um bom pai, não significa necessariamente que ele vai colocar a mão na massa, porque ali cada um também pode interpretar de uma maneira diferente. Sim. Talvez ele continue sendo assim o provedor do lar ou com um aporte maior na questão dos recursos financeiros, mas às vezes a mulher começa a cobrar mais desse homem que troca uma fralda, que acorda de madrugada, que dê um apoio ali no balançado da criança, mas muitas vezes essas mulheres começam a se sentir sozinhas, porém casadas, né? Tem isso aí uma outra questão também, né? O assunto é amplo, né? É. Leva para muitas vertentes, né? Mas olha, é, de um modo geral, eu estou falando inclusive daqui, nós somos do Nordeste, né? Então, Uhum. assim, essa cultura de cuidar Cultural. existe. Existe hoje muitos pais que se dedicam. Já vi vários que partilham, sabe? Vem Que mudando, né? vem Essas mudando, questões. graças a Vem Deus, né? Vem evoluindo, né? evoluindo, né? Tem aqueles pais, tem pais, né, mesmo, homens que dizem, olha, eu vou ficar essa hora, hoje à noite eu fico, ou eu vou ficar tantas horas, assim. E você se sente apoiado por isso. Isso é uma Uhum. realidade, a gente não pode negar, e é muito bom que seja assim. Mas não são todos que são assim. Isso é uma coisa que vem mudando gradativamente. Às vezes você já viu na sua família, seu pai era assim com sua mãe. Seu pai trocava a roupa da criança, seu pai ensinava um dever, fazia. Entende? Então, assim, você como homem, digamos, cresceu vendo isso. Né? Essa, Uhum. essa, esse, essa cultura dentro da sua casa. Então, às vezes, para Uhum. você é mais fácil. Mas tem as outras pessoas que não têm essa oportunidade, Uhum. né? Elas têm um pai que é provedor, que trabalha, né? E a mãe faz tudo. E E, como lidar com essas mulheres que muitas vezes se frustram, né, diante dessa nova situação dentro de casa? Começa a estranhar já o marido, né? sim, mas é porque, assim, a maternidade também, ela ainda é muito romantizada, né? É Meu verdade. bebê, aquela coisa, e é lindo. E eu, olha, não vou dizer com isso que, então alguém uma vez me perguntou, qual que idade você acha, assim, que era melhor para gestar? Aí eu, olha, primeira coisa, você tem que saber se você quer gestar. Porque há uma cobrança muito grande também com relação a isso, não é? Você quer gestar, você tem esse desejo de ser mãe. Tem pessoas que antes de casar, lá na infância mesmo, já brincava de boneca e já tinha suas filhinhas, né? Que cresceram na adolescência, gostando muito de criança, de E cuidar não de um por uma primo. imposição, né? Tem pessoas que antes, como a gente diz assim, tem gente que diz que antes de gestar já conversava com seu bebê na barriga, seu bebê imaginário. Tem sim, né? Mas
isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem a oportunidade de vivenciar isso, né? E quando isso não acontece, né, a gente tem que ver os outros caminhos que a gente pode tomar. Já pegou o bonde andando, já. Ah, era assim? Bom, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz, né? Porque, assim, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente sempre pensar também, né? Você quer gestar, você deseja, isso é uma coisa Uhum. sua, não é uma cobrança, né? Às vezes a gente chega a acordos também, né? E esse marido, muitas vezes, eu já vi casos de que ele se dispõe, olha, você não vai estar sozinha, eu vou estar e partilha mesmo. No caso, eu vou estar partilhando com você essa criança, esses trabalhos, né? Porque não é brincadeira. Você imagina que você muda a sua rotina. Você acorda, né? Não naquela coisa que você acordava às 6 da manhã, botava sua malha, ia para academia. Não é que isso também não vá mais acontecer. Vai ter um tempo. Agora, você tem que viver um tempo de cada vez, né? O momento agora é que você tem um bebezinho que depende exclusivamente de você. Tô falando como uma pessoa que cuida. Que você é quem vai dar banho, é que você vai trocar roupa. A criança chorou, vamos ver se o que é, né? Se é porque está sentindo fome. E Se é também cólica, se é. não. Agora, isso também é muito bonito no sentido de que você passa a conviver, a apresentar o mundo a seu filho, né? Uhum. Você dá banho, você conversa. Certa vez, eu estava no shopping, eu fui passando e tinha uma mãe, eu nunca esqueci esse fato. Tinha uma mãe sentada numa praça pequena de alimentação, com um bebezinho bem pequeno. Ela estava amamentando, havia uma empada e uma xícara de café e um celular na mão. Uhum. Aí a gente disse, tá, de repente você pode dizer, não, Tereza, mas assim, precisou fazer uma ligação, tá, beleza. Mas naquele caso específico não era porque eu passei bem perto, era uma rede social, né? E aquele é um momento de tanto Troca. valor, de tanta troca, sabe? Quando você tá ali, tá amamentando, e aí para um pouquinho, você mexe na bochechinha e você Uhum. conversa, não é? Aí você tá dando banho no seu filho, e o cachorro late e você faz, Uhum. olha, uau, uau, tá ali Uhum. latindo e tal. E você vai apresentando o mundo. Então, é um período, uma experiência valiosíssima. Esse desenvolvimento que essa criança, porque em um ano o desenvolvimento é muito rápido, não é? Muito. Você tem aquela coisinha ali pequenininha que você tem medo até de dar banho com medo que quebre, Uhum. né? E que de repente, naquele um ano, mais ou menos, já está engatinhando, está andando, às vezes está balbuciando palavras, já está falando papá, mamã. E assim, é muito rápido. Então, assim, à medida que a pouco essa criança já está na escolinha e tal, e sua vida vai tomando também outros contornos, né? Uhum. Você vai poder retomar algumas coisas. Porque eu vejo, assim, uma angústia em algumas pessoas, porque disse, empatou a minha vida. Minha vida não está funcionando. As coisas que eu fazia, de fato. Algumas coisas a gente adia, algumas não dá para você, né? Você completou aquele seu tempo, você tem seu emprego, você vai voltar para ele. Uhum. Mas é uma adaptação. É E isso como é muito você. bom quando a gente pensa isso um pouco antes, ajuda. Foi interessante que você falou aquela pergunta. Primeiro, você quer gestar, porque eu acredito que muitas mulheres, né, que desde sempre já têm essa certeza que querem a maternidade, que querem ser mãe, ainda assim elas mesmo se sentindo bastante preparadas para tal situação, né, uma nova etapa da vida, ela é importantíssimo esse acompanhamento psicológico, porque tem as questões do próprio corpo, né, que à medida que a barriga vai crescendo, tudo vai mudando, a gente vai ficando mais debilitada, o que fazia antes não vai fazendo, às vezes não tem mais posição de dormir, aí quem é casada, né, que tem seus maridos também começa a ter algumas limitações, então você já começa daí. No pós também, no pós-parto, independente se é cesárea ou o parto humanizado também tem as recuperações devidas, né? Sim. De cada ciclo. E você falando me lembrou até da minha própria gestação. A minha família inteira, as mulheres todas amamentaram, né? E jorravam leite, e guardavam leite no pote de vidro e doavam leite. E eu me preparei para isso. Você é essa doadora de leite. Né? Então, assim, eu me preocupei em ter vários sutiãs, tem aquele protetor, né? Inclusive, Sim, para não jorrar, jorrar não o vazar. leite, não vazar o leite, a desmamadeira elétrica. Eu me preparei para tudo isso. E eu não tive praticamente leite. Eu não tive. Então, o que eu me lembro da minha gestação, essa foi uma grande frustração São. minha. Não consegui amamentar meu filho. E assim, eu tive poucos episódios que eu consegui, e para mim foi assim.
esplendoroso, né? Fiz registro fotográfico. Não fiquei no celular, mas precisei registrar. Mas foi uma grande frustração que até hoje eu não superei isso direito. Porque eu estava preparada para outra coisa e a maternidade não é uma ciência exata, né? Não, Tem de muita jeito algum. coisa que você não conta. Então, e até a questão da própria volta da mulher, né? Ao trabalho, quando é que você volta a ser quem é você, quando é que você volta a ter o corpo que você tinha antes. É um longo processo que começa no pré, né? Lá É, no pré-natal psicológico, mas isso vai acompanhando a criança, eu acho que até 5 anos ou mais, vai mudando de fase. A mulher, ela se transforma, né? Depois que ela vira mãe. Então, quanto a gente precisa desse apoio psicológico o tempo inteiro? é. E é interessante porque é, algumas pessoas, como se assim, eu ainda tenho fiquei com esse trauma de que não Fiquei. consegui, né? Mas assim, eu sou mãe, mas eu não deixei de ser mulher. Há uma cobrança que você tem que dar conta de tudo, De tudo. não é? E a gente dá conta do que pode fazer. Aquela história, eu fiz o meu melhor. Não estou falando de Uhum. responsabilidade, nem de descuido, não é isso. Mas assim, eu faço o meu melhor. Eu só pude fazer até aqui, sabe? E assim, também você parar para se autoanalisar nesse aspecto. O que é prioridade, né? Porque você tem uma criança, imagina quem tem um bebê, tá lá com 2 meses, né? Primeiro, assim, algumas coisas, quando a gente fala até mesmo de rede de apoio, de família e tal, de amigos. Gente, as visitas intrusivas, Uhum. visitas a qualquer hora. Você imagina aquela mulher que aquele bebê está acordando ali a cada. Estou falando um bebezinho bem a cada 3 horas, Uhum. né? No começo. Vamos, tem que mamar, tem que trocar fralda, tem o bebê que não mama, né? O ideal é que mame, seria ótimo, temperatura certa, não tem custo, né? É. As Né? vitaminas todas Todas, ali, né? tudo pronto, olha, tudo perfeito, a temperatura, tudo bonitinho. Mas não é com todo mundo que isso acontece. E não é por isso que você é menos mãe, Uhum. né? Você continua sendo mãe, É né? verdade. Então, assim, eu acho que assim, não sou menos por causa disso. Não sou uma mãe má porque não estou amamentando. O problema é que eu acho que a gente se compara muito, né? E A só gente se se compara. compara com, assim, sabe, com os tops, né? Não pode, não é Uhum. assim. A gente tem que pensar que nós somos. Claro, eu posso até pensar, será que está acontecendo alguma coisa errada comigo? Eu vou conversar com o meu médico, com a minha ginecologista, com o pediatra do meu filho. Algumas coisas são pessoas que estudam, que vivenciam isso, que podem me falar alguma coisa. Tá, tudo bem, eu até escuto a minha mãe, eu posso escutar a minha cunhada, posso. Mas assim, quando essas coisas vão ficando muito delicadas, sabe assim, você tá chorosa demais, você tá triste demais, passa no baby blues, por exemplo. É um período, mas se aquilo se estende, se aquilo se torna frequente, a gente tem que olhar. Existem coisas que precisam ser olhadas com mais Tem cuidado. alguns gatilhos que às vezes é difícil a gente mesmo, né, se auto-identificar, mas que quem está assistindo pode entender e até ajudar outras pessoas a incentivá-la a procurar um especialista. Assim, quais são Sim, alguns sinais visíveis que tá na hora de procurar um especialista ali? quando você fica sensível demais, chorosa demais, triste demais, não consegue ver vida em outras, sabe? Você para ali, você se fecha para o mundo. E existem sinais, né? Você começa, Uhum. muitas vezes, a não olhar até para o próprio bebê, não quer, né? E E essa é seu, né? que é seu, mas assim, e tem pessoas que até pensam depois, que como eu fui má, não, você não foi, era o que você tinha, era aquele seu momento. Né? Eu não posso ver que isso é uma maldade, eu posso ver que isso é uma necessidade de ajuda. Né? Uhum. Então, assim, são coisas muito delicadas e são muito sensíveis também da gente tratar, né? De Uhum. lidar. Mas a gente tem que ver que todo esse percurso que essa mulher vai vivendo nessa gestação vai dando algumas oportunidades também para ela perceber ou ver o que pode acontecer depois. E quando nasce, é que é o fato, é real. Uhum. Né? Eu me lembro, minha mãe dizia muito, quando está dentro, tá tudo quietinho, mas quando Quando sai é que nasce. você vai ver como é. E é verdade. Não é? E tem crianças e crianças, olha, e quando você tem mães, por exemplo, que têm crianças com síndromes, né? É, Com questões mais justamente. A delicadas, gente aquelas estava más até agora notícias. falando dessas crianças teoricamente saudáveis, Saudáveis, né? Mas quando tem esse diagnóstico cada vez mais precoce, né, na sim, barriga, sim. A medicina fetal vem. como é que elas precisam lidar com isso? Por exemplo, uma síndrome de Down, algumas síndromes que a gente sabe que essa criança, ela até pode ter várias terapias que hoje tem, né? Evoluiu muito, Muito, muito. mas
quando se vive essa situação, esse diagnóstico, ainda na barriga, né? É. E é interessante porque você sabe que tem duas possibilidades de saber ainda no período gestacional. E aí, apesar de toda, e é uma dor enorme, um sofrimento muito grande. Apesar disso, você tem um tempo ainda para se preparar, né? E existem aqueles casos que a mulher só descobre na hora que a criança nasce, né? E isso revoluciona também muita coisa. Então, Uhum. a medicina fetal, com toda a tecnologia, com toda a evolução que hoje tem a ciência, né? Ela já tem N situações em que ela pode intervir. Mas é muito delicado e o casal precisa estar mais unido. A ajuda psicológica nisso é muito importante. Porque é uma mudança. Ninguém engravida pensando que vai ter um filho com problema, não é? Verdade. Eu sempre digo alguém, de um modo geral, ninguém casa pensando que vai separar, Uhum. não é? E tem muitos desafios, né, nessa... Muitos. É um tipo de luto também? É Sim, sim, caracterizado sim. também um luto? Ao receber sim, o diagnóstico, sim. É um luto simbólico, claro. É o luto daquele filho que era, digamos, sonhado, idealizado, aquela criança sem problemas, né, de saúde, Uhum. síndromes genéticas e tudo, e que de repente não é essa a realidade, né? A Uhum. realidade é outra. Então é um luto, sim, é um período que essa pessoa precisa ter tempo, não é? A ambivalência de sentimentos, ela vai aparecer aí naturalmente. Eu não Uhum. quero, eu não aceito, eu não. E depois vem aqueles sentimentos, e aí eu, sabe, você se sente como se você não pudesse pensar dessa forma. Uhum. Gente, isso é humano. A gente está falando de pessoas, de Uhum. humanidade, né? Então, isso, à medida que a coisa. Mas o amor ajuda muito, né? Então, à medida que você vai vivenciando, vai ultrapassando essas fases, vai tendo, inclusive, conhecimento, né, de como as coisas vão acontecer, costumam ocorrer naqueles fatos, naqueles casos. Então, quando tudo isso acontece, né, você vai se moldando, vai se Uhum. adaptando, né, até o nascimento. Então tem que ter um acompanhamento aí, digamos que multiprofissional, né? Eu sei Sim, que ele sim, uma equipe multidisciplinar isso, vai ele vai se acontecer. preocupar muito ali com até já com os tratamentos logo após o nascimento, Sim, mas esse acompanhamento psicológico ele é fundamental, sim. né? Ele acontece, eu acompanho pessoas assim, ele ocorre durante o período gestacional e Uhum. pós, né? O puerpério e Uhum. às vezes a gente tem pessoas que ficam mais tempo. Uhum. E Doutora, isso valoriza muito, assim, eu acho que é você poder dizer assim, você não está sozinho. Esse lugar é uma escuta, né? É uma escuta qualificada, né? É uma escuta atenta, né, às suas necessidades, porque por trás de suas palavras, por trás dos seus gestos, existem muitas coisas, né? uhum. Isso é muito importante. Doutora, o que a gente vê também bastante, e infelizmente, né, com muita frequência, tem sido o próprio luto perinatal, né? Muitas mulheres que estão perdendo esses filhos, né, na gestação, inclusive muito avançada, né, com mais de 30 semanas, tem alguns casos, inclusive bastante conhecido, né, de famosas, aquela Mariana Rios, que inclusive ela está grávida agora, mas já teve algumas perdas gestacionais. Tem uma da Globo, né, acho que é a Tati, o nome dela, que inclusive ela saiu das redes sociais, não está à frente de programas de televisão, passou um luto agora recente, com 33 semanas. E aí, óbvio, tem várias causas, né, genéticas, enfim, mas aí eu tô falando do fato em si, porque tá tudo quase pronto, né, pra chegada, tá só esperando chegar. Tem pessoas, inclusive, que eu conheço, amigas de círculo de amizade, que tá na terceira, quarta gestação e que depois de descobrir um problema sério de saúde, mas agora, inclusive, conseguiu estar na reta final novamente. Mas são muitos lutos que são silenciados, né? Muito, porque, de um modo geral, assim, como você não viu o corpo, às vezes não viu nem a barriga. Ah, mas olha, só eram 3 semanas, não é? Olha, você é muito jovem, a gente sempre pede, não A diga gente isso, tenta por favor. amenizar a dor do outro, é Mas a pior, pessoa né? não faz com maldade, isso é uma Uhum. realidade, né? Mas assim, a forma de você ver, ou você foi o que você viu a vida inteira, muita gente dizendo, né? Então, assim, é uma dor, é um choro calado, sabe? É uma dor imensa, né? Que só aquela pessoa consegue, porque a gente também não consegue viver a dor do outro. A gente pode até sentir compaixão, né? A gente se coloca no lugar do outro. A não ser que você tenha vivido talvez uma situação similar. Mas assim, de um modo geral, a gente não. Então, assim, é preciso
é muita delicadeza para lidar com essa situação, porque quem vive primeiramente é quem sabe o que está passando, né? E ter essa dor validada, né? Olha, eu entendo o teu sofrimento. Eu estou aqui. Às vezes você nem precisa dizer nada. O simples fato de você saber que você não está sozinha, né? O simples fato de você saber que você tem com quem contar, que aquela pessoa lhe compreende, né? E muitas vezes nos círculos de amizade, na família mesmo, as pessoas não conseguem olhar dessa forma, sabe? Isso é muito importante, né? Às vezes você tem aquela pessoa que não quer falar sobre aquele assunto, mas fale, é importante. Não, não é importante. É importante Respeito. quando você respeita, é importante quando você se sente bem para falar sobre isso, né? Uhum. Mas eu acho assim que tudo isso, sabe, é uma construção. No passado, as mulheres perdiam filhos, né? E não Uhum. se falava como a gente fala hoje. Eu acho que é uma evolução. Há uma tendência, acho que cada vez maior, né, e melhor, de que as coisas sejam vistas com mais clareza, né? Porque você fala, por exemplo, quando a gente se fala do pré-natal psicológico, quantas pessoas têm acesso? Nem todas, Nem tô. né? Algumas por uma questão de finanças mesmo, outras porque não valorizam e outras porque nem conhecem. Não conheço. Eu tenho uma paciente que chegou a mim, ela disse, eu nunca tinha ouvido falar, já no terceiro filho, eu nunca tinha ouvido falar. E essa gravidez, a terceira, foi uma gravidez bem complicada. As outras tinham sido normais, bem simples para Uhum. ela. Engravidou, passou os 9 meses, a criança nasceu, tudo perfeito. E nessa, né, e alguém digou, ela disse, olha, eu nunca vivi 2 gravidez. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela fez FIV, né? E na primeira ela perdeu. E ela mora em São Paulo. Ela perdeu a primeira vez e tal. E depois de uns anos ela fez novamente, né? E tem um filho dessa com o marido e tal. E ela disse, Tereza, eu nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca me falou. O médico nunca me aconselhou. Eu sofri muito, né? Ela é Uhum. bem mais jovem, tudo. E como você fala, tem vários investimentos por trás disso, né? Tem o Uhum. sonho, tem o desejo, tem o financeiro, não é barato, né? Tem o financeiro. Uhum. Hoje se torna mais acessível para muitas pessoas, é verdade. Mas assim, então assim, é tão importante que o médico, né, tenha também esse olhar, né, do quanto que aquela paciente que está se autorregulando, como para ela aquilo é importante e como que isso também ajuda no tratamento. Uhum. Então, trazer a paciente nesse período é uma coisa valiosa, tanto numa gestação normal, natural, como quando você faz uma reprodução humana. E aí, até pegando esse gancho, né? A gente falou aqui já quase todas as fases, mas como a gente está aqui se dirigindo para o fim do nosso bate-papo, eu ainda tenho umas duas perguntas para fazê-la. Mas uma delas é em referência ao casal. A gente falou aqui do puerpério também, né? Que o puerpério é muito ligado à mulher. Mas depois ela vai retomando também vários aspectos da vida profissional, mas também um lado ali de esposa, né? De parceira, de companheira. Como é que esse lado, né? Depois do puerpério, tão cheio de significado, mudanças físicas e mudanças emocionais, isso pode não ser um fator que contribua ali para a vida saudável do casal. Muitas vezes se torna um problema que não existia e que depois da maternidade passa a existir. Talvez, por quê? Existe algum. É a mulher que só pensa no filho? A gente escuta muito isso do homem, né? Assim, ela agora é só mãe, ela não é mais esposa. E por outro lado, tem a cobrança da mulher em relação ao homem que não compreende e fica essa dualidade aí de incompreensões das duas partes. É muito complicado também, né? Olha, é claro que um espaço que era de dois, chegou o terceiro, não é? Vai ser dividido por três, né? Por três, né? E assim, e a gente vê que quando você está ali só no namoro, você casa. Casamento sem filho é um namoro, né? Um namoro Uhum, eterno. E aí vocês saem para balada, hoje tem o aniversário dos amigos, do amigo, não é? Fulano de tal chamou ali para uma cerveja, eu vou, quando você sair lá do seu trabalho, você vai encontrar comigo. É isso, de um modo geral, né? uhum, Mesmo em coisas mais simples, o pessoal que funciona, o pessoal, por exemplo, o pessoal de religião, que frequenta igrejas e tal, que estão ali juntos também. Tem vários tipos de programa, né? A depender de cada casal. Mas acontece que quando a criança chega, a primeira coisa que muda é a rotina desse casal, né?
Você dorme ao lado de sua mulher. Tem pessoas que colocam um bercinho no começo no quarto, tem outras que não, que deixam lá no quarto da criança e fica ouvindo aquela secretária eletrônica, né? E vai lá e acorda, vai se acostumando a acordar, porque vai virando um hábito você acordar e tal. Imagina o que é você levantar 3 vezes na noite para amamentar, para trocar a fralda. E quando de você ele termina, aí ele começa a choramingar e você fica ali. E seu sono foi para onde? No outro dia você está exausta, Debilitado. debilitada. Agora, isso uma noite, um mês, 2, né? A criança que às vezes já não tem, por exemplo, leite, a criança não se ajusta com aqueles alimentos, aquele leite artificial que chega, né? Ela não se adapta, e você muda, e você vai para o pediatra, e você volta, né? E a gente está falando ainda, e olha muito, de crianças que não têm síndromes, que não têm não são especiais, né? Na forma dos tratamentos. Então, e aí, esse homem muitas vezes não consegue olhar dessa forma. O universo dele é diferente. Ele não pensa, homem muito prático, né? Às vezes falta, eu acho que é uma coisa muito importante, o diálogo. Não é a briga, não é a discussão, mas é o diálogo, sabe? É chamar muitas vezes para uma realidade, mostrar do que a gente está passando, do que está vivendo naquele momento. E às vezes a pessoa não olha e muitas vezes se fecha nesse mundo, porque também a gente vai olhar os papéis, quais são. Tem casais que acertam. Quais são os meus papéis, quais são os seus, né? Às vezes, mesmo quando não tinha filho, né? Quem lavava a louça, quem passava um pano, quem fazia, né? Nem todo mundo tem pessoas que trabalham para si permanentemente, né? Então, assim, todas essas coisas vão acontecendo. Em cima disso, essa mulher, vamos ver como ela tem, como é sua autoimagem, como é sua autoestima. Né? A verdade é que você deu à luz, não é? A sua barriguinha não voltou ainda para o lugar, não é? Você está se sentindo com os seios muito grandes, não é? Tem gente que amamenta e faz seios realmente volumosos, né? E você não começa a não se sentir também atraente. E nem procurem um caminho em que você se torne atraente para você mesma, antes de ser para o seu marido. Né? Então, assim, são pequenas rusgas, às vezes, que vão acontecendo. Né? E aí, ele Só que vai trabalhou muito. somatizando. Ele trabalhou muito, chegou exausto, teve um aborrecimento no trabalho, tudo que o cara está querendo naquele momento. É entrar no quarto, fechar e dormir, ficar um pouco, descansar. Tem uma criança chorando. Você passa o dia na rua, você vê, eu já ouvi muito. Você passa o dia na rua, você vê várias pessoas, você conversa, você vê um. E quando chega em casa, eu não tenho com quem conversar, estou esperando por você e você chega assim. É doloroso. E é doloroso para os dois lados. Então, dizer assim, existe uma fórmula, né? Uma fórmula mágica que não existe. A gente fala também, por exemplo, nessa fase, por tantas obrigações, exaustão, serviço de casa, as visitas inadequadas, né? Em horas inadequadas, os pitacos que são dados, né? Nossa. Tudo você vai, né? Sua mãe chegou aqui e ficou dizendo que no tempo dela, filho era diferente e tal. A gente sabe que isso acontece. Isso é o que acontece na vida das pessoas. Isso é real, sabe? Então, a gente diz assim, e a libido foi para onde? Né? A gente diz assim, eu li uma frase bem interessante, né? A libido não desapareceu. Ela está recalculando a rota depois de tantas transformações. E a gente precisa dar um tempo para tudo também, porque é necessário. Nessa hora, a gente, quando fala da psicoterapia, dessa ajuda que a gente vai dando, não é dizer a você o que você vai fazer, mas é lhe fazendo refletir sobre outras possibilidades. Porque, às vezes, no caos, na dor, no sofrimento, você só consegue olhar de uma única maneira. Né? E quando você se entrega a ouvir, a conversar, a trazer as questões, não é? Você, às vezes, teve questões com sua mãe quando lhe teve. Né? Isso também. Então, a maneira como você foi criado, o meio social, tudo isso vai envolver. Né? Então, quando você tem essas questões, você vai trazer uma possibilidade, né, de você se autorregular, de você se conhecer. A maturidade também, o tempo vai passando, as coisas vão modificando. E assim, a sexualidade nisso também, que eu acho muito importante, né, ela não se perde, ela se transforma. Ela vai ganhando outros formatos. Deixou de ser bom? Não, não é isso. É que a gente não é igual todas as vezes. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai até melhorando, a gente vai se descobrindo mais e mais.
As parcerias do casamento são muito importantes, né? As trocas, o respeito, né? A admiração pelo outro. Isso a gente não deve perder porque tem um filho. Um filho deve agregar mais ainda. Seja um filho plenamente saudável, seja um filho que requer cuidados especiais, não é? Eu acho que tudo isso, eu acho que deve vir, né? A gente tem que pensar sobre isso, a gente deve falar sobre isso. É porque, às vezes, a gente também diz assim, é que fulano não fala. Bom, vamos ver por quê. Porque as palavras existem, eu acho que elas precisam ser ditas, pronunciadas, e no momento certo. Até Não é no momento de briga, de discussão, de raiva, que a gente vai dizer o que a gente tem vontade de dizer, né? É no momento que a gente procura um pouco de paz para poder falar. Acho que isso é muito importante. E muitas vezes a gente peca muito justamente por não falar, né? Achar. Eu acho que ela pensa dessa forma, ele É, pensa dessa forma e ninguém externa. não. Então se cria um outro limbo que muitas vezes nem existe. Ou que Adivinhar? existe, adivinhar o que existe, mas ninguém conversa para se esclarecer. E aí, pega nesse gancho para minha última questão aqui, né? Por mim, eu falaria muito mais. E aí já deixo o convite, viu, doutora Maria Tereza, para novas oportunidades aqui, para a gente conversar, trazer outros assuntos, porque cada um É. desses a gente ia puxando gancho e ia Sim, tem longe, né? muitos. É Não verdade. terminava É hoje. verdade. Como Mas você disse, um bate-papo muito bom. muito bom. Mas para a gente fechar aqui com chave de ouro, diante de tantas transformações aí da vida do casal, né? E como você me colocou, não são mais dois, são três, divide espaço, divide tempo, divide atenção, divide soma, né? Na verdade. Mas depois de todas essas transformações, né? Desde o pré-natal lá psicológico até o pós, o puerpério, é, na verdade, esse casal, né, ou essa mulher e esse homem, ele se torna mãe e pai, né? São também novas pessoas, né? Agora é, é, é um título a mais que precisa ser colocado em prática. É ser mãe, ser pai, isso também mexe muito com a vida da gente e a gente começa até a entender, né, comportamentos como era meu pai, como era minha mãe. Agora eu entendo porque Sim. agora eu sou. E aí já começam novas questões existenciais. Então, para a gente fechar com chave de ouro, né, queria que você falasse sobre essa missão de ser pai e ser mãe, que muitas vezes as pessoas são, mas elas ainda não entendem, elas ainda não compreendem, ainda continuam com atitudes e comportamentos de antes, né? Mas quando a gente se torna pai e mãe, é algo também, apesar de ser muito leve, muito gostoso, também é muito complexo, né? As relações humanas são complexas, né? Olha, tornar-se pai, tornar-se mãe, que a gente chama da parentalidade, inclusive é muito interessante que a gente possa destacar que ser pai, ser mãe, não é só quem gesta, não é apenas o biológico, não é? É quem cria, é quem dá amor, é quem cuida, é quem está presente. Isso é muito importante. Você vê as questões de crianças que são adotadas, não é? Tem muitas vezes pais adotivos, pais e mães maravilhosos, né? Então, assim, isso antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante. Existem crianças que os pais, por algum motivo, não criam, né? E são criados, por exemplo, pelos avós, por uns tios, né? Aqueles são os pais, né? Isso é importante da gente dizer antes, mas assim, o tornar-se pai, tornar-se mãe, eu acho que é uma mudança de identidade sua. Você tinha aquela forma, agora você como você disse, você tem um título agora de pai e mãe. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente fazer uma análise disso. O que é ser pai, o que é ser mãe para você, não é? Que modelo de pai e de mãe? Porque tem pessoas que dizem, eu não vou fazer isso porque meu pai faz isso comigo, isso é horrível, eu não vou fazer isso com meu filho, né? Ou diz, olha, eu fui criada de um modo, eu fui criado de uma maneira pelos meus pais, né? E é esse modelo que eu tenho, que eu acho bom. Deu certo comigo, né? Eu me organizei, eu fiz isso, meu pai estava presente. A presença é muito importante, né? Estar presente na vida de um filho, ainda quando a gente sabe, inclusive com pais separados, né? Acontece, infelizmente, mas acontece, né? A gente sabe que quando essa presença ela fala muito, né? Eu saber, a criança, ela se estrutura a partir do pai e da mãe, né? E é muito importante também você saber o que você quer ser para o seu filho,
né? Que modelo você quer imprimir para o seu filho? Porque não é a gente escolher, meu filho vai ser médico porque eu sou médico, meu filho vai ser jogador porque eu sou jogador, minha filha vai ser advogada porque eu sou advogada e tal. Não, é dar a essa criança a liberdade, claro, conhecimento, a educação, né? Os exemplos, né? E dar a ela a oportunidade dela escolher o que ela quer ser, porque isso é muito importante. Mas quando você se torna pai, né? Algumas pessoas, inclusive, têm umas crises assim meio um pouco existenciais pela responsabilidade. Eu agora tenho um filho para criar, né? Como que vai ser? Tem pais que, quando, por exemplo, descobrem uma tem uma má notícia no período do gestacional, se pergunta como vai ser? Será que eu vou, olha só, será que eu vou ter condições de criar? E se eu faltar, como vai ser? Você imagina aonde já vai a preocupação? Pessoas que têm, assim, digamos, uma responsabilidade até às vezes excessiva, talvez, não sei, desse momento de já vai assim lá na frente, o que realmente é assustador também. A gente sabe que se para a gente criar é difícil, né? Imagine se alguém vai querer assumir essa responsabilidade. Eu até compreendo, mas é importante que a gente tenha essa consciência do que eu pretendo dar ao meu filho, né? Como que eu vou. Né? Tem pessoas que se tornam muito responsáveis, viviam largadas, né? E que na hora que tem um filho, mudam completamente o script, são outra pessoa. Existe. E existe outra que nunca conseguem ter essa consciência. Né? Uma grande parte das separações, as crianças ficam normalmente, é mais comum com a mãe. Né? Numa jornada enorme, porque essa mãe trabalha, essa mãe tem que levar na escola, tem que ver os deveres à noite, que é quando ela pode, né? Tem que colocar no curso disso, no curso daquilo, está fazendo natação, tal, e ela está ali se desdobrando por tudo isso, né? Então, assim, é muito importante. Eu quero ter filho. Outro dia eu estava vendo, há poucos dias, um caso de um céu de uma... Não lembro se foi na Inglaterra, não lembro exatamente, era algo internacional. E esse cara disse que, se não me engano, ele tem 4 filhos, com esposas diferentes, mas ele tem, eu acho que 94 filhos de doações que ele fez, né? Eu não li a matéria completa, mas eu fico dizendo assim, ó, tudo bem, biologicamente você tem filhos, né? Mas você não é pai, porque pai vai muito além disso. Né? Pai, me lembro quando eu era bem jovem, que eu me lembro de uma propaganda de Gelol. Né? Era uma propaganda que o menino ia jogar futebol e tal, e de repente ele caía, se machucava. E esse pai corre lá, né, com aquele pessoal que corre com maca e tal. E ele chega lá, abre o gelol e passa. E a propaganda dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. Eu nunca esqueci essa frase. E é realmente, sabe? Não basta você dizer que, meu filho, o que você faz por ele? Aonde você está quando ele precisa de você? Né? Os diálogos. A gente vê hoje tantas essas questões hoje dessas redes sociais, né? Da pedofilia, das questões, né? Com crianças. Né? E como se fala, monitore, né, o celular do seu filho, veja como é que ele está, os programas, o que ele está. Porque às vezes a adolescência, a infância é uma leveza muito grande, né? E mesmo na adolescência a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, a gente, quando vê, muitas vezes as crianças estão envolvidas, né, em redes. E assim, como é importante você estar presente em tudo. Né? Essa transformação não é imediata. Ela vai acontecendo ao longo dos anos. Cada fase daquele filho pede um comportamento, né, uma postura. E você também, que não era, você vai evoluindo gradativamente com isso. Né? Ninguém nasce pai pronto. A criança não vem com manual de instrução. Né? Nem você é uma mãe que nasce pronta. Ou seja, aquela frase, nasceu um filho, nasceu uma mãe. Não é bem assim, Não né? é bem assim, Biologicamente, sim, mas psicologicamente é uma construção. Nasceu um filho, nasceu uma mãe, mas continua existindo uma mulher. Eu acho que isso é importante, né? A gente pensar que você continua sendo mulher. Com desejos, com profissão, com ambições saudáveis, né? E mãe, e esposa, amiga, família. Você é completa. Claro que nem sempre você consegue sustentar todos esses pratos. Não é para ser assim. Mas você consegue se elegendo as prioridades, você consegue se desenvolver nesse meio. Eu acho que é muito importante. Olha, doutora, muito obrigada. Hoje a gente conversou com a doutora Maria Tereza Arnaud, ela que é psicóloga clínica, né? Deu uma aula aqui pra gente e queria que você divulgasse suas redes sociais e aonde lhe achar.
Olha, meu Instagram, e nele, inclusive, tem meu endereço de consultório, eu atendo em 2 lugares, mas tem o endereço, né? Psi, de psicólogo, Psi Maria Tereza, com S, Arnaud. Como diz meu marido, Arnaúde, Arnaud. Psi Maria Tereza Arnaud. Eu espero ter contribuído de alguma forma, a gente para esclarecer algumas coisas, e Com certeza. agradeço muito a oportunidade. É importante a gente falar, acho que é muito importante a gente poder, dentro das nossas limitações mesmo, né? A gente vai. Os pacientes me ensinam muito. Eu Uhum. acho isso, realmente, o ano passado eu fiz um videozinho falando, agradecendo, porque os pacientes ensinam e nos estimulam também, né? A sempre estar procurando se renovar, ver o que é que tem, o que é que saiu, o que é que a gente pode fazer. E poder ajudar alguém é sempre uma alegria muito grande. Com É uma certeza. satisfação muito grande. Então, eu Então, agradeço essa oportunidade. eu lhe agradeço, já deixo o convite aqui de portas abertas da Dr. Play para nossos próximos encontros aqui, bate-papos enriquecedores, que Deus continue abençoando sua jornada, Muito porque é grata. uma missão muito honrada, né? Muito bonita ajudar outras vidas, outras famílias a serem cada dia melhor. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito grata. E a gente vai ficando por aqui, então até a próxima semana com mais um Dr. Play Podcast. Até lá.